la estación. Dentre todas as colônias da Europa na América do Sul, Buenos Aires com certeza foi o território que mais incorporou a atmosfera dos países do continente colonizador. Lá por volta dos anos de 1500, os espanhóis se apossaram das terras que hoje a gente conhece como Argentina. A época corresponde à colonização brasileira, mas essa não é a única coincidência com a realidade política do nosso país. E toda essa história é contada pelos pontos turísticos aqui de Buenos Aires. La distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Os espanhóis permaneceram no país por aproximadamente 300 anos, até que em 1810 se iniciou uma revolução em Buenos Aires. Na época, ela era conhecida como a capital do vice-reino do Rio da Prata. No dia 25 de maio desse ano, foi o início do primeiro governo local, a primeira junta. O Museu Histórico Nacional do Cabildo foi um dos cenários da revolta que ficou conhecida como a Revolução de Maio. Nesse prédio era sediado o Cabildo, instituição que reunia toda a responsabilidade administrativa, de segurança e de abastecimento da região ao redor, e eram as únicas autoridades escolhidas pela sociedade do local, mesmo em um período colonial. O objetivo do movimento que estava acontecendo nessa época era a independência, mas além de tudo eles buscavam a própria autonomia no território e é nesse prédio que está preservada essa história. Esse projeto arquitetônico se encontra no mesmo lugar desde 1580, mas já passou por diversas reformas de melhoria. Antigamente foi palco de diversas reuniões importantes, mas hoje conserva peças relevantes da história argentina. O acervo do museu está distribuído em vários salões. A Sala da Revolução de Maio reproduz o lugar onde a junta militar se reuniu para declarar a independência do país. Aqui estão expostos alguns objetos originais da época, incluindo a mesa onde os integrantes da junta se sentaram. Existe também um espaço dedicado ao general argentino José San Martín, que liderou a luta pela independência da Argentina e de vários outros países da América Latina. Nesse cômodo é onde a réplica da espada usada por ele durante a batalha fica em exibição. Durante a visita, podemos entrar também na Sala de Prata, que reúne artigos de prata no período colonial. Na Sala de Pintura, que abriga uma coleção significativa de obras de artistas argentinos e também europeus. A Sala de Moedas, que exibe uma coleção de moedas e notas históricas da Argentina, desde o período colonial até o presente. Ao sair do museu, já em frente a ele, estamos na Plaza de Maio, um ponto central rodeado de outros prédios históricos e que também foi cenário da Revolução de Maio. Por isso leva esse nome. No decorrer da história argentina, este espaço público se tornou ponto importante de várias outras manifestações populares que iremos ver mais para frente. O período pós-independência foi de instabilidade política e econômica, marcado por governos transitórios e golpes militares. Em 1936, para registrar a memória do quarto cenário da fundação da cidade, construíram um obelisco, monumento de 67,5 metros, que marca onde a bandeira da Argentina foi hasteada pela primeira vez, e se tornou um pano de fundo para manifestações políticas e celebrações cívicas até hoje. Na década de 1940, Juan Domingo Perón ganhou destaque na política do país e foi eleito presidente e usou deste monumento como símbolo de poder, grandiosidade e desenvolvimento do país, além de usá-lo como um palco para reunir a massa popular que o apoiava. Assim como Vargas no Brasil, Perón ficou conhecido por ser um dos principais líderes da história argentina. Precursor do peronismo, ideologia política que defendia o direito dos trabalhadores. Ele foi o responsável por implementar programas de assistência social políticas, como a criação de sindicatos e a nacionalização de empresas. Sua esposa, Eva Perón, ou Evita, também teve papel importante nessa época. Ela foi fundamental na luta pelos direitos das mulheres argentinas. Defendeu a ampliação dos direitos políticos femininos e lutou pela igualdade de gênero no país. A primeira-dama foi, inclusive, eleita como vice-presidente na década de 50, mas não chegou a assumir o cargo. Evita faleceu aos 33 anos em 1952 e está enterrada aqui, no cemitério da Recoleta.
Nele estão também diversas outras personalidades importantes da história do país, incluindo ex-presidentes, artistas, militares e intelectuais. Depois de viúvo, Perón continuou no poder por mais poucos anos, mas, após uma tentativa de golpe e assassinato, renunciou ao cargo e se exilou na Espanha. Mesmo assim, o peronismo ainda é um movimento político influente na Argentina, representado principalmente pelo Partido Justicialista, partido do atual presidente Alberto Ángel Fernández. Após Perón, a instabilidade política se instaurou novamente, inclusive marcando a Argentina como um dos países da América Latina que mais sofreu golpes militares na história. Nem todos eles se tornaram ditaduras, mas em 1976, um motim contra Isabelita Perón se tornou o processo de reorganização nacional, um governo militar autoritário e violento que se estendeu por longos 7 anos. Entrevistamos o jornalista e correspondente internacional Ariel Palacios, que nos contou um pouco mais dessa parte da história argentina. Ela durou 7 anos, muito menos que a brasileira, muitíssimo menos que a paraguaia, menos que a chilena, até um pouco menos que a uruguaia, mas talvez eu diria foi a ditadura mais sanguinária proporcionalmente e pela escala da repressão dos assassinatos e o esquema de montar centros clandestinos de detenção e tortura. Nesse aspecto, a coisa que foi muito mais maquiavelicamente, tenebrosamente organizada do que outros países da região. A outra diferença da ditadura argentina com as outras ditaduras da região é que o movimento de repressão já havia começado mesmo antes do golpe. Em outros lugares, como no Brasil, como no Uruguai ou no Chile, a repressão começou a partir do golpe. Aqui, no governo da presidente Isabelita Perón, a viúva do general Perón, foi criada a AAA, que era a Aliança Anticomunista Argentina, já no governo do próprio Perón. Isso ampliou de forma grande no governo da Isabelita, um comando de extrema-direita que matou mais ou menos entre final de 74 e 75, ou seja, Perón vivo antes de morrer, Isabelita depois, matou mais ou menos 900 e poucas pessoas. Nossa. Então, inclusive, esse pessoal que realizava esses sequestros, ameaças, explosões, bombas, tal, assassinato de opositores de outra ala dentro do peronismo ou dos outros partidos da oposição, esse grupo que matou mais de 900 e poucas pessoas, a mão de obra, os caras que faziam essas ações, em parte foram absorvidos depois pela ditadura. Digamos, como era uma espécie de mão de obra tenebrosamente qualificada para fazer isso, então vários deles foram absorvidos depois pela ditadura militar. Já definitivamente na ditadura, a Escola Superior de Mecânica da Armada foi um centro de tortura e palco de crimes contra os direitos humanos. E aqui também teve a coisa de não somente sequestrar, torturar e assassinar o opositor, mas também os bebês, os filhos e outra característica é que boa parte das pessoas detidas, torturadas e assassinadas não tinham nada a ver com movimentos guerrilheiros nem com nada do estilo. Aqui, cerca de 5.000 adultos, idosos e crianças foram sequestrados e torturados por aproximadamente 120 militares. Nessa sala, muitas mulheres vítimas da ditadura militar e grávidas tiveram seus filhos. Hoje, o espaço é reservado para a preservação da memória de todos eles, das liberdades fundamentais e da cultura democrática argentina. E mesmo tendo finalizado há 4 décadas, a ditadura ainda reflete algumas consequências. Os movimentos Mães da Praça de Maio e a Voz da Praça de Maio são algumas delas. Desde 1977, as associações se juntam todas as quintas-feiras, às 3h30 da tarde, a fim de tentar descobrir mais informações sobre as pessoas desaparecidas e reivindicar algumas respostas.
não são cruciais na queda do governo militar, mas são cruciais nas provas e nas informações que propiciam com o julgamento dos militares, especialmente já a partir de 1985, quando a Argentina faz o que se chama de o Nuremberg argentino, isso numa alusão ao Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas no fim da Segunda Guerra na cidade de Nuremberg, na Alemanha, que é inédito na história da América Latina. Durante esse período, pairava um sentimento de orgulho nacional entre os argentinos, que desapareceu depois da derrota na Guerra das Malvinas e levou junto o governo autoritário. É interessante ver uma coisa que também aqui não se fala, que é tabu, que essa é a única ditadura que se expandiu, durante alguns meses, mas se expandiu territorialmente em toda a América do Sul. O Brasil não conquistou um território adicional, nem o Chile, nem o Uruguai, nem o Paraguai, nem a Bolívia. A Argentina foi o único país que levou a ditadura a outra parte onde não havia ditadura, que eram as Malvinas, pequenas, naquela época com menos de 2.000 pessoas, mas que viviam num sistema democrático, porque funcionava de acordo com as leis inglesas, né? Então, levou a ditadura para lá. Em 2 meses e meio, as tropas do ditador Galtieri perderam, e aí começa a decadência acelerada da ditadura argentina, e aí eles têm que convocar eleições, e graças a essa derrota militar, a Argentina se salvou, né, de ter uma ditadura muito mais prolongada, e essa derrota militar é que, ainda bem, propiciou também, foi uma espécie de empurrão, de pontapé inicial para a volta da democracia no resto da região, porque a Argentina foi o primeiro país que voltou à democracia, e voltou à democracia graças à derrota dos militares. Os militares ficaram tão desprestigiados que tiveram que convocar eleições. Em setembro de 1983, Raul Ricardo Alfonsín foi eleito por meio de eleições gerais, restaurando finalmente a democracia argentina. E nos dias atuais, o sistema político argentino, assim como no Brasil, é dividido em 3 poderes. A Casa Rosada é a sede da Presidência da República do país desde 1862 e já foi cenário de diversas movimentações de discursos políticos importantes para a Argentina. O Congresso Nacional é onde ficam os deputados e senadores do país e é o segundo maior prédio parlamentar do mundo, atrás apenas de Budapeste. E aqui a gente finaliza o nosso passeio pela história da Argentina, mas ela não finaliza por aqui. Esperamos que a gente tenha aguçado a sua curiosidade em visitar a cidade, que é cheia de coisas para se conhecer.